gente sabe que com o pecado, Eva trouxe muita maldição para nós. Então, ela foi ousada, ela saiu da submissão do marido de Adão, decidiu comer o fruto. Então, Adão, por sua vez, foi omisso em assumir seu papel, também trouxe maldição para os homens. Mas de lá para cá, nós mulheres, sofremos muita discriminação. Nós somos relegadas a qualquer coisa e nós perdemos o nosso valor essencial, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea. Mas a gente se perdeu com o pecado e a mulher principalmente sofreu muito e ainda sofre até hoje. Mas Jesus veio e fez toda a diferença em nossas vidas. Ele escolheu o ventre de uma mulher para vir ao mundo. Então, Ele já nos resgatou com a sua própria chegada. Ele foi resgatando o valor da mulher. Porque se a gente analisar hoje em dia, países que não têm o cristianismo, que não conhecem Jesus, a mulher é totalmente marginalizada. Ela é castrada, suas partes íntimas na África. Ela é humilhada nos árabes, nos países árabes. Ela não tem direito, ela não tem estudo. Na época de Jesus, no judaísmo, as mulheres não tinham acesso à Torá. Os rabinos que ensinavam a Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, ou também muitos chamam a Torá todo o Velho Testamento, e as mulheres não tinham acesso, somente os homens. E os homens que conversavam com mulheres também eram punidos. Eles não podiam conversar com as mulheres, porque conversar muito tempo com mulher é perda de tempo, ou ele vai cair em pecado. E tinha muitas áreas também do judaísmo, partes mais ortodoxas, que diziam que homem que conversava muito com mulher, eles iam para o fogo eterno, não tinha salvação para eles. Então, a gente trouxe sobre nós muito peso de rejeição, de pecado. E aonde Jesus entrou, os países onde há cristianismo, nós fomos resgatadas. O nosso valor foi voltando, porque Jesus nos tratou diferente. Aonde Ele andava, Ele olhava para nós diferente. Ele valorizava quem eram as mulheres. E muitas mulheres passaram na vida dele enquanto Ele estava aqui. Foi a mulher samaritana, a mulher curvada, há 18 anos, Ele enxergou. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Maria Madalena. Então, Ele passou por muitas mulheres e fez muita diferença na vida delas. E a atitude de Jesus, no seu tempo, Ele chocava a atitude dele, porque era contrária aos costumes. E eu vou falar hoje à noite, sobre uma das mulheres que Ele encontrou, um desses momentos, que foi com a mulher samaritana, no poço, ou muitos chamam a mulher do poço. E aquele encontro marcou as nossas vidas até hoje, porque era uma mulher sem valor para a época, mas que Jesus encontrou valor nela. Ele, pela primeira vez, disse: eu sou o Messias, para uma mulher pecadora, e ela foi uma das primeiras discipuladoras, uma das primeiras mulheres que começou a falar de Jesus para outros. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. A gente vai ver um vídeo que mostra esse encontro e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Evangelho de João, capítulo 4. Esse Evangelho de João, ele é muito bom para quem quer começar a leitura da palavra de Deus, porque ele fala com muito amor. E João, ele percebe muito bem os diálogos de Jesus com as mulheres, e ele capta essa sensibilidade de Jesus em seus diálogos. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Que eu vou dar uma parada para a gente trabalhar o primeiro tópico de Jesus que ama as mulheres. É que ele não tem barreira nenhuma. Ele não tem barreira com os costumes humanos. Ela era uma mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que era mistura de judeus israelitas com povos do Império Assírio. Então, eram mestiços. E os judeus tinham muito a história do sangue puro, né? De só considerar quem era judeu. E principalmente mulher. Então, se judeu só valorizava judeu, e se mais fosse outra raça, e mulher, aí é que não valia nada mesmo. E aquela hora desse poço, meio-dia, é sol quente pesado.
E ali naquela região, ali é pedraria, é quintura grande. Agora, por que essa mulher estava se sujeitando aí nesse poço, nesse horário tão ruim? Porque ela sabia que nesse horário não teria ninguém naquele poço. Porque o horário do poço, para pegar água, que geralmente são as mulheres mais novas das famílias, que tinham essa função de pegar água no poço, elas iam logo cedo, que estava no fresquinho da manhã, ou no entardecer, para pegar água do poço. Nunca de meio-dia, sol a pino. Mas essa mulher, ela era rejeitada pela sociedade. Ela tinha um comportamento que não era o esperado para uma mulher, nem samaritana, nem judia, nem qualquer um tipo de mulher. Porque ela já tinha tido 5 maridos, e ela já estava no 6º, que nem marido dela era. Então, ela tinha um problema no seu coração, ela tinha um problema existencial, ela tinha uma sede que ficava procurando nos homens, e ela não era suprida. Então, ela foi para aquele poço, e naquele dia ela encontrou um homem que a amou, mais do que ela imaginava, e supriu a sua necessidade, a sua sede. Jesus, aquele que ama as mulheres, ele ama sem barreiras. É o primeiro ponto. Ele ama sem barreiras, sem limites. E aí foi, na sequência, ele pede água à mulher e ela já se choca, né? Acostumada a lidar com o homem, ela jogou logo a barreira da comunicação que tinha. Como tu, judeu, pede a uma mulher samaritana? E ela já sabia, né? Água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. O Senhor Jesus estava aqui tentando entrar num diálogo espiritual com ela, mas ela não estava captando. Ela tão acostumada a ser desiludida, ela não tinha esperança de nada. Então ela só pensava na sede física que ela estava, em como ela podia parar isso. E ela pegou e perguntou, né? O Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Que água viva é essa? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ela era uma mulher que conhecia as Escrituras. Os samaritanos naquela época, eles tinham Pentateuco. E eles adoravam Yahvé no monte. Eles iam adorar Yahvé no monte Gerazim, que era perto desse poço. E os judeus iam adorar no templo em Jerusalém. Por isso que lá na frente, ela pergunta também para ele. Mas aí na sequência, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela, mais uma vez, estava pensando na sua sede física. Ela não estava entendendo o que era que Jesus estava dizendo. E o segundo ponto aqui é que Jesus, quando Ele nos ama, quando Ele nos encontra, Ele mata, Ele dá plena satisfação. É o que Ele fala: se você sabe da água que eu tenho para te dar, de dentro de você fluirão águas vivas para a vida eterna. Então o Senhor nos enche plenamente. Ele sabe do que é que você tem sede, Ele sabe do que é que eu tenho sede, Ele conhece as nossas necessidades, e é somente Ele quem supre. Ninguém mais vai suprir a nossa necessidade, mesmo que a gente ache que é um namorado, que é um marido, que é a mãe, que é pai, que é filho. Não é. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Somente Ele, porque todos nós aqui somos limitados e pequenos. A gente não consegue suprir nem a nossa necessidade, nem a do outro. E muitas vezes a gente se frustra, né? Porque a gente acha que pode satisfazer ou filho, ou pai. E por mais que a gente faça, não sei se vocês já perceberam isso, sempre eles têm alguma coisa para reclamar da gente.
Por mais que a gente faça, não estou fazendo 99,9, falta 0,01. Aí eles pegam aquele negocinho ali que faz e dizem, tem jeito não, viu? Só o Senhor. E quando a gente descobre que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, aí a gente descansa. Gente, eu estou fazendo a minha parte, mas só Deus faz a obra por completo. Isso é libertador, porque a gente deixa de estar se exigindo tanto da gente, dizer, não, é o Senhor que vai completar a obra. Se você se encontrasse com o Senhor hoje no poço e dissesse, Senhor, me dá essa água, Senhor, para suprir minha necessidade, Ele ia olhar para você e dizer, ok, vá, fulaninha, abra lá seu guarda-roupa, vá. Ou ele dizer, e aí, minha irmã, vá pegar sua conta no banco. Como é que está o controle da conta? O que é que Jesus ia olhar para você e ia mandar você fazer? Ia mandar pegar quem? Ia mandar pegar o quê? Né? Eu sei, Jesus me encontrando com ele no poço. Samara, vá pegar esse seu medo de morrer que você tem e vai entregar para mim. Vai entregar a sua vida totalmente e descansar no meu controle. Eu sei, você sabe também o que é que o Senhor vai pedir. A gente vai falar sobre isso já já. Porque o encontro... Aí ela respondeu, não tenho marido. Né? Não quero mais conversar sobre isso sem assunto. Né? Vai chamar seu marido? Eu não tenho marido. Aí, ele vai mais à frente. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela começou a desmoronar, né? Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, no Monte Gerazim. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Ela começou a mudar de assunto, né? Falou do marido, ela começou a falar nos montes, para querer desviar o assunto. Mas Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. Vocês samaritanos, nós mulheres, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quer eles estejam em qualquer lugar, porque o Senhor procura o nosso coração. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela começou, disse à mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Ela já volta para a palavra que ela lia. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Eles não ousaram, porque Jesus tinha autoridade. E eles sabiam que Jesus estava fazendo algo que era interesse do ministério. E Jesus já completa. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Aí ela endoidou, né? Quando caiu a ficha que ele era o Messias, aí ela saiu correndo, esqueceu a sede que tinha, esqueceu o cântaro e saiu correndo para a cidade. Não sei nem se ela morava na cidade, mas ela foi para onde tinha gente. Ela foi falar para as pessoas. E ela chegou, mesmo titubeando, ela disse, gente, vamos lá. Ela foi, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela ainda estava na dúvida. Será que ele não é? Ele já tinha dito que era, mas ela ainda ficou na dúvida. Mas mesmo na dúvida dela, as pessoas despertaram no coração das pessoas, despertou-se a curiosidade
E as pessoas foram ver Jesus. E muitos foram salvos. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Ficaram: Que comida é essa? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aleluia. Aí, gente, o terceiro ponto, eu acabei sem passar para vocês, que quando o Jesus, o homem que ama as mulheres, quando a gente se encontra com ele, gera confissão e mudança. Não há como a gente ter um encontro com o Senhor e não ter o coração sacudido, ter aquele baculejo. O Senhor quer mesmo que a gente abra o nosso coração, confesse o nosso pecado e mude de vida. Confie nele, entregar tudo nas mãos dele. E aí ele vai fazer coisas maravilhosas. E depois que a gente passa por essa confissão e mudança, aí a gente não se contém, né, gente? Contagia tudo, a gente tem que sair e tem que falar desse Jesus maravilhoso, que mata a nossa sede, que nos dá segurança, que nos ama sem limites, sem barreiras. É nesse Jesus que eu sou encantada, maravilhada, e gostaria de ter compartilhado essa palavra com vocês, porque Ele nos ama de forma maravilhosa.